professor Mário Meir. A Andressa mandou uma mensagem, um e-mail para nós com a seguinte pergunta. Ela já passou por outra escola de cabala, já estuda cabala há um tempo, e ela observa que apesar do mesmo nome, apesar da gente frisar cabala ancestral, ela reparou que na nossa escola, no nosso ensino, há uma interioridade muito grande das interpretações, dos textos, que tudo é muito como um espelho, né, colocado para dentro. E ela pergunta como que é isso, porque essa diferença, se a maioria das escolas não, as outras escolas não tem tanto isso, ou não tem isso, da onde isso veio? Isso veio de você, isso veio da linha de sucessão, mestre-discípulo, como é que isso se dá? E ela agradece também porque ela está maravilhada com o estudo da cabala ancestral. Ok. O trabalho da Academia de Cabala, que hoje é sustentar, preservar e transmitir os fundamentos da cabala ancestral, ela começou através da cabala contemplativa, chamada Kabbalah Yehunit. Nós viemos de uma linha de sucessão de mestre para discípulo, que data de algumas centenas de anos. E eu, quando recebi os ensinamentos e fui formado dentro dos ensinamentos de Daniel Benari, que me antecedeu na liderança do movimento da Kabbalah Yehunit no Brasil, eu havia me deparado com esse conceito chamado Ampianut, que é o conceito da interioridade. Digamos que a interioridade é a grande chave interpretativa que a cabala ancestral tem na relação com os textos antigos, os textos sagrados. Só que a minha formação é dentro da Kabbalah Yehunit, Kabbalah Yehunit. Dentro da Kabbalah Yehunit, esse olhar da interioridade, ou seja, de olhar para o texto sagrado e ver que ele está falando de aspectos internos do ser humano, é apenas uma parte de sua linha interpretativa. Ainda dentro da cabala contemplativa, existe um olhar de exterioridade, no sentido de produzir e nutrir referências externas em relação ao como proceder, como agir, como regrar a vida do cabalista, o que se assemelha muito aos modelos religiosos. E digamos que a maior parte da minha experiência com a cabala, ela foi dentro do modelo religioso, aonde os primórdios, os que nos acompanham há muito tempo, os primórdios da Academia de Cabala, nós vivíamos sob essa rédea que falava, é claro, da interioridade, do significado interno de figuras bíblicas como Moisés, o que é isso dentro da gente, Abraão, o que é isso dentro da gente, mas também havia uma exterioridade, no sentido de transformar isso em procedimentos. E alguns desses procedimentos se confundiam e se mesclavam e se assemelhavam aos procedimentos que a religião, a exemplo a religião judaica, aplica na sua formação espiritual. Com o passar do tempo e na condição de um pensador da tradição, eu fui observando algumas coisas dentro desse processo
de transmissão do conhecimento. E me senti compelido a rever alguns conceitos referentes ao que me foi transmitido dentro da Cabala contemplativa, a partir dessas observações. A primeira observação que eu pude constatar, e qualquer pessoa que esteja envolvida de uma forma isenta e de uma forma consciente, não alienada, vai conseguir alcançar o que eu estou dizendo. Quando nós construímos a nossa espiritualidade dentro de conceitos engessados, de procedimentos, dogmatismos e um excesso de regramento da conduta, ao invés disso produzir uma consciência espiritual, há uma tendência muito grande disso produzir uma obsessão. A bem da verdade, quanto maior o número de regras, de ditames em relação ao puro e impuro, certo e errado, maior a tendência do indivíduo se tornar neurótico dentro da experiência espiritual. E aquilo que supostamente serviria para produzir iluminação e consciência, acaba se tornando um meio de produzir ainda mais alienação e distanciamento do outro, distanciamento da realidade, distanciamento da vida. E, em função dessa reflexão, eu pensei como seria possível buscar a essência da tradição, até para que se pudesse levar a tradição para mais pessoas, assim como fez Abraão. Como seria possível extrair a essência? E é nesse momento, e a partir de uma árdua dedicação e aprofundamento dentro dos textos antigos, o resgate das línguas anteriores ao hebraico, tal como o aramaico antigo proto-cananeu, foi possível encontrar alguns aspectos essenciais para além e fora do modelo religioso. E nesse momento nasce a Cabala ancestral, que é uma continuação histórica, e eu diria quase inevitável, da Cabala contemplativa. A Cabala ancestral é um movimento, e um movimento que nasceu na Academia de Cabala, com esse nome. E esse nome ele se dá por uma razão. Em aramaico antigo isso se chamaria Kabalta Kianá. Kabalta, palavra em aramaico para Cabala. Por isso nós usamos a palavra Cabala e não Cabalá. Cabalá seria a expressão em hebraico. Cabala já é a expressão aportuguesada da tradução de Kabalta, que é Cabala em aramaico. E a palavra ancestral é uma possível tradução da expressão Kianá, que além de ancestral significa essencial. Então, a Cabala ancestral é a busca da essência. E essa busca da essência significa que se eu tirar as regras, os procedimentos, os dogmatismos, as proibições, todo o conjunto de regramento religioso, o que sobra? E foi dentro dessa reflexão que nasceu o movimento da Cabala ancestral. E, a bem da verdade, e é o que a gente pode constatar hoje em dia, isso consegue alcançar muito mais pessoas. Porque ela não está vinculada a um modelo religioso, uma dogmatização religiosa. Ela não está vinculada a condicionamentos, limitações. Para fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Mas é um conhecimento generoso, porque ele
ele é aplicável, ele é compreensível e ele cai bem em qualquer pessoa. E a partir daí, a pessoa encontrando a essência do que a Cabala efetivamente quer que ela alcance, ela consegue refletir e mudar a vida dela, que é o que efetivamente importa. Ela conseguir mudar a vida dela na intenção de se tornar um ser humano melhor, mais consciente, mais integrado, mais participativo, mais cordato em relação ao próximo. Essa é a intenção fundamental da Cabala. E além disso, eu pude perceber que quando você começa a tirar as roupagens externas, os estereótipos externos, há um grau de aprofundamento maior do indivíduo na consciência do que aquilo representa. Mas quando eu me utilizo de artifícios externos, o artifício externo, ele cria uma espécie de preguiça intelectual no sujeito, que faz com que ele se acomode pelo simples fato de estar fazendo aquilo que a religião manda. Então, eu deixo de comer isso, deixo de comer aquilo, eu já fiz a conexão. Eu já estou cumprindo com o meu dever. Quando, na verdade, quando ele começa a entender que todas as questões, por exemplo, a título de exemplo, referentes à alimentação descrita no texto bíblico, são grandes códigos que falam sobre coisas que nós colocamos para dentro. E que o nome e a classificação de determinados animais considerados impuros, na verdade, são códigos não para se referir a animais propriamente que devam ser consumidos ou não. Não se trata de uma lei dietética, mas sim de uma reflexão ética acerca do comportamento humano. Mas quando eu transformo isso numa lei externa, quando eu transformo isso num procedimento, quando eu transformo isso num conjunto de obediências, eu perco a possibilidade de refletir o que isso realmente representa no meu aspecto interior. Quando eu acho que eu estou protegendo as minhas portas, as portas da minha casa, simplesmente porque eu coloco, um objeto preso no batente, e isso por si só é suficiente, eu perco a reflexão muito facilmente, com algumas exceções, é claro, mas eu perco muito facilmente a reflexão a respeito de qual é o verdadeiro sentido de proteger as portas. O que a tradição está dizendo sobre isso? E quando eu não preciso do objeto externo, mas eu preciso da reflexão interna, eu compreendo que o conceito de portas e o conceito de proteção das portas é muito mais extensivo, do que meramente um procedimento ou uma obediência de modo de ser. E essa é uma característica fundamental. A Cabala contemplativa, ela já tem esse olhar pela interioridade. A diferença entre a Cabala contemplativa e a Cabala ancestral é que a Cabala ancestral ela radicaliza essa reflexão sobre interioridade. Tudo dentro do texto bíblico está falando sobre você. E então, quando eu leio o texto bíblico, à luz e sob a lente da Cabala ancestral, eu estou olhando para um espelho. Eu estou olhando para a minha face. Eu estou olhando, para o meu interior, para aquilo que eu vou conseguir enxergar, dentro da minha própria existência, e não para a vida de pessoas e a vida de personagens que devam ser copiados, mas sim aspectos interiores, o que faz com que dentro da visão da Cabala ancestral o texto bíblico ele seja universal, porque quando a gente está falando da natureza humana, a natureza humana ela se assemelha em muitas culturas, então ela pode ser assimilada em qualquer cultura, e também quando eu estou falando da natureza humana, ela é atemporal.
o que faz com que quando eu leio o texto eu não esteja lendo uma história que aconteceu no final da Idade do Bronze, mas eu estou olhando para uma história que está acontecendo nesse momento, sem que eu precise me tornar folclórico, sem que eu precise me tornar um imitador de regras, né? Mas para que eu encontre dentro de mim o que aquele texto está refletindo. Essa é a principal característica da Cabala Ancestral. E todas as mudanças e transformações que a Cabala Ancestral traz no que diz respeito à forma de ver e se relacionar com a Cabala, dizem respeito a essa busca da essência. As nossas bases teóricas, os fundamentos teóricos da tradição, o resgate de nomes que foram esquecidos, de referências da tradição antiga e original que foram esquecidas, vieram também no sentido de resgatar essa essência. Assim como o resgate da língua ancestral, mais básica, mais antiga, a língua onde os primeiros textos foram escritos, não foram em hebraico, né? Os primeiros textos do fundamento disso foram escritos em aramaico. E o encontro com essa língua, o resgate dessa língua, também foi uma forma de buscar essa essência. O aramaico ele nos dá uma riqueza quase que arqueológica acerca do significado de muitas coisas. Então, sim, nós, nessa geração, somos a base, somos os mantenedores desse movimento chamado Cabala Ancestral, que veio e é uma continuidade histórica de algo que nos antecede, de algo muito anterior, que veio numa linha de sucessão de mestre para discípulo, chamado Cabala Contemplativa. E essa é a nossa missão. A nossa missão é efetivamente não difundir a academia de Cabala. A nossa missão é contribuir, servir para um mundo melhor através do crescimento da consciência. E isso é o que a Cabala Ancestral vem fazendo, né, desde que nós passamos a adotar essa linha de pensamento.